essa daqui, na verdade, é a interface do K5. O K5 é esse aparato aqui, tudo bem? E ele vai te dar uma série de informações importantes sobre o seu paciente. Entretanto, esse modelo, ele não te dá a pressão inspiratória máxima, só no modelo superior, KH2, eu acho. Tudo bem? Esse é o nome. Então, ele vai te dar um índice chamado X, ou S-index, que não representa a pressão inspiratória máxima, como às vezes as pessoas confundem, mas nos dá algumas informações bastante interessantes. E falando agora especificamente desse aparelho, nós temos aqui como selecionar o tipo de paciente. Então, vou colocar aqui um novo usuário. Vou colocar esse cara aqui, que nasceu em 96, ok? Que pesa 89 quilos e tem uma altura de 1,80 m. E ele é figura masculina, ok? Então aqui eu consigo personalizar o meu atendimento segundo as características do meu paciente. E o que traz de legal esse tipo de aparato? Além dos gráficos que você vai avaliar, ele te dá a opção de customizar o seu atendimento. E é uma espécie de aparato diferente dos powers que a gente apresentou até agora. Ele vai ajustando a demanda conforme a necessidade e a possibilidade do paciente. Tudo bem? Então eu vou demonstrar aqui algumas coisas que a gente pode mexer. Então, DSX, ok. Esse cara aqui que será? Então está conectado. Aqui eu posso customizar. Eu vou começar aqui com essa parte do treinamento primeiro. Então observem que eu posso, através de algumas adequações aqui, como por exemplo no alto, eu posso definir que esse trabalho será leve, muito leve, leve, moderado, enfim. Eu vou colocar moderado, mudando essa condição aqui para manual, eu posso colocar qual é o máximo que eu quero impor de resistência àquele sistema. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo... Opa! Vou colocar aqui 20 centímetros de água. Notem que ele vai começar com 3 centímetros de água e ele vai aumentando até que seja alcançado esses 20 centímetros de água. Tudo bem? E aqui outros dados que nós temos nessa apresentação inicial. Aqui nós temos o fluxo, que é o pico de fluxo, em litros por segundo. Cuidado, não é litros por minuto como nós estamos acostumados. É litros por segundo do lado esquerdo. E aqui do lado direito, ele vai te dar o volume corrente inspirado a cada incursão respiratória. O volume, desculpa, inspirado a cada incursão. Aqui embaixo, ele vai fazer um comparativo gráfico do que você conseguiu. E o mesmo vai acontecer em relação ao volume. Então vamos lá, parar de falar e vamos executar propriamente aí a atividade. Eu coloquei 30 respirações, mas eu vou fazer 10. Conecto. E realizo. Observe aqui os centímetros de água, que saiu de 3, foi direto para 10, porque estava muito fácil.
Então, aqui só para demonstrar que nós tivemos aqui uma série de inspirações, e vocês puderam observar em especial que houve uma rápida subida para os 20 centímetros de água que eu pré-defini aqui. Ou seja, ele ajustou de acordo com a minha demanda. Tá certo? Então aqui nós conseguimos ver, por exemplo, gráfico de barras sobre o meu desempenho. Então, no que tange ao pico de fluxo, eu alcancei quase 8,8 litros por segundo. No que tange principalmente o volume corrente, eu alcancei 3 litros e 300 ml na melhor incursão respiratória que eu realizei. E isso também me dá uma possibilidade de ter uma relação das variáveis que eu posso utilizar, adequando, né, anexando ao prontuário do meu paciente, né, e que eu possa aí estar avaliando, né, as questões relacionadas a ele. Então, nós temos a idade de 24 anos, DSX aí com 89 quilos, 1,80 m, perfeito. Data da realização do exame, dia 15/9. Foram completadas 16 incursões respiratórias e, evidentemente, o alvo, né, a ser vencido, ele foi alcançado, que nós ajustamos anteriormente, 20 centímetros de água. Então, foi uma sessão do tipo manual, onde eu pré-defini a pressão inspiratória máxima que eu gostaria de vencer. Perfeito. Aqui me dá a pressão máxima. Então, aqui foi a mais baixa, aqui foi a melhor. Então, eu consegui realizar 47 centímetros de água através da contração diafragmática. E, evidentemente, aqui eu tenho uma série de informações que serão relevantes para a gente. Eu não vou me ater muito, porque esse não é o nosso objetivo, e sim mostrar a utilização do aparelho. Aqui, quando nós queremos fazer, por exemplo, um outro tipo de análise do gráfico, eu tenho aqui a possibilidade de avaliar o S-index e o pico de fluxo inspiratório. Eu vou fazer 3 incursões respiratórias com 3 centímetros de água. Serão 3 erradas, que normalmente a gente faz, principalmente quando a gente vai utilizar o Respiron. Observe. Então, conseguiram observar? Apagou. Vamos de novo. Conseguem observar que aqui eu tive 3 picos que foram conseguidos muito rapidamente, ou seja, em 0,15 segundos, um pouco maior do que 1 segundo, e que rapidamente ele foi perdido. Isso é normalmente o que acontece quando eu utilizo aqueles aparatos que dependem exclusivamente do fluxo, como o Respiron. Então, meu pico de fluxo inspiratório ele é muito maior do que a manutenção. E o que interessa para a minha musculatura, além da força, que isso é força bruta, eu preciso de resistência. Então, eu deveria ter um platô para sua utilização. Vamos ver se a gente consegue aqui. Então, agora observem essa primeira curva, como nós chegamos ao pico inspiratório, entretanto, nós mantivemos um platô por um período maior de tempo.
Então, antes nós acabávamos em 1,5 segundo, agora nós ultrapassamos 3 segundos, que embora não seja uniforme, ele se manteve mais ou menos com um platô. Vamos tentar de novo. Então, se nós observarmos essas duas ondas, nós veremos que sim, eu mantive aí, né, um aumento da pressão inspiratória logo no começo, e depois eu consegui manter, na segunda incursão, um platô maior do que aquele apresentado primariamente. Então é isso que eu preciso, é isso que eu vou buscar. Não está sendo tão uniforme assim, mas eu vou buscar, através do treinamento, essa melhor uniformização. Vamos lá de novo. Aqui, eu coloquei um pico menor para que eu conseguisse manter essa resistência à minha musculatura respiratória por um tempo maior. Tá certo? Então, isso daqui é bem basicão, na verdade, né? Existem cursos para ele, mas a nossa intenção principal foi demonstrar esse aparelho, como ele funciona. Eu acho que ele é bem bacaninha, né, da gente conhecer. Dá para utilizar dentro da UTI, eu já utilizei, né? Em pacientes em home care, na sua clínica, enfim, mas é um aparato que o custo é alto, entretanto o benefício também, porque você dispõe de uma série de dados, enfim, que inclusive vai permear aí a sua tomada de decisões.